Os balanços corporativos dos Estados Unidos tiveram o melhor início em 10 anos. Você acredita nisso? O Bank of America divulgou esta análise. Os balanços corporativos dos Estados Unidos têm o melhor início em uma década. Das 30 empresas do Standard Poor's que representam 10% do índice, que já divulgaram resultados, 90% superaram as estimativas de lucro por ação. Isso marca a melhor surpresa positiva na primeira semana para um período de balanços que remonta pelo menos ao período contabilizado a partir de 2012, graças em grande parte aos resultados impressionantes dos bancos JP Morgan, Citigroup e Wells Fargo. Os resultados sólidos dos grandes bancos, apesar do susto bancário de março, ajudaram no desempenho. Os bancos podem estar apertando os padrões de crédito, mas os maiores estão operando com excesso de capital em relação às crises anteriores. Os fortes resultados dos pesos pesados financeiros ajudaram a mitigar os temores de uma crise do setor após o colapso do Silicon Valley Bank no mês passado. Após os resultados melhores do que o temido, o Bank of America disse que sua atual previsão de lucro por ação para 2023 de $200 está abaixo do consenso de $220 e pode ser muito baixa se mais evidências mostrarem que os eventos de março foram temporários. Um choque maciço e sistêmico de confiança parece ter sido evitado, mas o crédito mais restrito está se manifestando na economia real, disse o Bank of America. Os resultados, até aqui, demonstram que há realmente um cenário mais positivo que justifique uma visão mais otimista com relação aos próximos trimestres. Eu quero adicionar esta questão da realidade americana ao crescimento, acrescentar o crescimento do PIB no primeiro trimestre da China, 4,5%, também veio muito além da expectativa, 4,5% de crescimento do PIB chinês. Geralmente, o primeiro trimestre não é o mais forte, e isso sinaliza de que os próximos serão ainda melhores. Vamos acompanhar. Eu não acredito na hipótese de uma recessão global com China acelerando. É um dos motores da economia mundial. Então, se você tiver China se recuperando com força, a recessão mundial ela se reduz, porque todo mundo se relaciona comercialmente com China, Europa, Ásia, América do Norte, América do Sul, e consequentemente isso vai gerar um efeito positivo, certo? Então reflitam sobre isso, Bom, a Vale produziu 5,8% mais minério de ferro no primeiro trimestre e 66,8 milhões de toneladas. Entretanto, as vendas recuaram neste primeiro trimestre. Ela produziu quase 67 milhões de toneladas de minério de ferro de janeiro a março, 5,8% acima do mesmo período de 2022. O resultado foi impulsionado pelo desempenho mais forte da importante mina S11D no Pará e pelas melhores condições climáticas em Minas Gerais. A produção de Pelotas, por sua vez, aumentou 20% na base anual, atingindo 8,3 milhões de toneladas, impulsionada pela maior disponibilidade de pellet feed e menores atividades de manutenção. Já a produção de níquel foi de 41 mil toneladas, um recuo de 13,5% em relação ao quarto TRI de 2022 e de 10,5% na base anual, devido principalmente à transição contínua da mina Voisey's Bay para operações subterrâneas e a manutenção programada ligeiramente maior na refinaria Matsuasaka, em comparação com o primeiro TRI de 22. A produção de cobre foi de 67 mil toneladas no primeiro TRI, uma elevação de 18% na comparação anual. O volume de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somou 46 milhões de toneladas no primeiro TRI, um valor de quase 11% menor
do que o do primeiro TRI de 22 e 43,5% abaixo do quarto TRI de 22. A mineradora disse que o recuo se deve a restrições de embarque no Sistema Norte durante o período chuvoso e ao rebalanceamento nas cadeias de valor após as fortes vendas do quarto TRI de 22. A Vale espera compensar esse impacto no segundo semestre, mantendo seu plano anual de vendas inalterado, divulgou a empresa. O que esperar, portanto, da Vale para os próximos trimestres? Esses resultados fizeram com que alguns bancos e corretoras tivessem uma avaliação não tão boa da Vale para os próximos meses. Santander e outros destacaram aí alguns aspectos de dificuldades para a empresa. Eu quero aqui destacar para vocês de que todas essas análises estranhamente não estão considerando, e aí eu digo muito estranho, não estão considerando a geração de valor que deve acontecer este ano para a Vale com a criação da Vale Metais Básicos. Este é um assunto que todo mundo já sabe que está em curso, que deve acontecer até o primeiro semestre deste ano, que vai destravar valor, o surgimento de uma nova empresa, que a gente ainda não tem noção de que valor é esse, mas alguns bancos de investimentos americanos dizem que este valor pode variar entre 70% e 90% do valor atual da companhia. Então isso vai refletir enormemente na projeção de valor da própria Vale como um todo. E é algo que foi completamente descartado das análises das casas de investimentos, bancos, corretoras. Por isso que eu digo que é muito estranho, né? O que pensar? O que pensar é que toda vez que você estiver olhando apenas a Vale Minério de Ferro, um movimento cíclico é esperado. Quando você está no topo, você vende. Quando você está na baixa, nos níveis mais baixos, você compra. Essa é a dinâmica da Vale. E há de se considerar que dentro desta dinâmica as correções nos dão oportunidades e que a gente precisa olhar para o futuro considerando que a Vale diminuirá sua dependência do minério de ferro e terá uma importante fonte de geração de riqueza e de valor, que é a Vale Metais Básicos. É isso que a gente precisa refletir. Quer saber mais? Nós temos dois tipos de trabalhos que a gente oferece. Nós temos a seleção de empresas, que é uma análise de cenário, um estudo de empresas, que a gente entende que tem potencial de longo prazo, custa apenas R$360, e nós temos a nossa mentoria, que é um programa onde a gente trabalha toda semana. A gente vai estar interagindo com vocês por videochamadas, conversando sobre estratégias, sobre balanceamento de carteira, conversando sobre cenários macroeconômicos, estratégias das empresas, enfim, é uma outra forma também de interação. E ambas podem ser combinadas e gerar um grande valor para você. Disso eu não tenho a menor dúvida. Portanto, conheça a seleção de empresas, assine e conheça também o nosso programa de mentoria. Acho que pode fazer uma grande mudança na sua vida para os próximos anos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!